Oi, gente, estou na área novamente para mais um vídeo de estudos. O tema da aula de hoje será ética no serviço público. Vem comigo a partir de agora que falaremos desse assunto tão importante. Para a gente começar a nossa compreensão, é importante entender o significado que a palavra ética traduz, pois existem inúmeras diferenças entre ética e moral. Inclusive, tais conceitos constantemente são cobrados em provas de concursos públicos. É óbvio que para um concurso público, o conceito ele não vai ser tão aprofundado, tal como um estudo da filosofia pura exigirá. Mas aqui eu vou optar para você alguns pontos que eu considero como pontos importantes, tais como a juridicialização e súmulas antinepotismo. Esses conceitos mencionados são utilizados como sinônimos, mas é uma aplicação equivocada, pois não tem sentido algum. A palavra ética tem origem grega, no caso ethos, que tem o mesmo sentido de modo de ser, caráter, costume. Agora, a palavra moral, por sua vez, ela também deriva do grego e significa mos, ou, no português, comportamento. Mas preste muita atenção no que eu vou te falar agora. A ética, ela pode ser conceituada como uma disciplina filosófica que se ocupa com a reflexão e a respeito das diversas noções e de princípios que estão atrelados aos fundamentos da vida moral. Muitos são os caminhos que podemos seguir a partir dessa reflexão. Tudo isso vai depender da concepção de homem que se toma como ponto de partida do nosso estudo. Da mesma forma, podemos dizer que a moral diz respeito a um conjunto de costumes, mas também de juízos morais de um indivíduo ou de uma sociedade, logo possuirá um caráter meramente normativo. Vamos aprender na prática um pouquinho? Vem comigo. Vamos imaginar uma situação onde se apedreja mulheres em razão de uma ideologia religiosa. Sabemos que isso acontece em alguns países do mundo. Nesse caso, a ética ela teria um papel de analisar o comportamento humano. Mas nesse exemplo, nós podemos falar que o comportamento é o próprio apedrejamento, independente do que provocou e de onde o mesmo foi realizado, de onde aconteceu. Agora, a moral, ela tem o papel de analisar se o comportamento é adequado segundo as regras daquela sociedade. Então, temos que a virtude ela também está ligada ao conceito de moral, porque ela está relacionada à capacidade das pessoas fazerem o bem e utilizarem-se da moral que existe dentro de cada um, ou seja, da moral pessoal. Nesse caso do apedrejamento, mencionei para você, é possível perceber que se acontecesse no Brasil, isso não seria permitido. Em caso de sua ocorrência, nós estaríamos diante de uma série de legalidades. Agora, em países onde a mulher ela é reduzida e principalmente por conta da religião, eles justificam que ela não pode fazer nada, essa aplicação ela seria cabível, mas ressalto, para aquela cultura, para aquela localidade. Agora esclarecendo para você, você consegue perceber como a ética ela é universal, enquanto o comportamento moral ele resplandece de modo cultural? Que a gente não tenha dúvidas, vamos sintetizar dois conceitos de maneira muito clara. A ética. A ética nada mais é que a ciência sobre o comportamento moral dos homens em sociedade
e está relacionada à filosofia. No caso, a ética explica, esclarece, investiga determinadas realidades, elaborando os conceitos que são considerados como correspondentes. A moral. No caso da moral, diz respeito a um conjunto de normas que tem o objetivo de regular o comportamento individual dos homens. A moral é normativa e se manifesta de maneira concreta nos mais diversos tipos de sociedades, como respostas às necessidades sociais. A função da moral consiste em regulamentar as relações entre os indivíduos e entre estes e a comunidade, visando a estabilidade da ordem social. A importância da ética para o serviço público. Qual o objetivo, no âmbito do serviço público, de termos que estudar diversas normatizações relacionadas à ética, tais como os códigos de ética, regulando as diversas práticas daquilo que pode ser realizado ou não pelo agente público? Poderia dizer que as diversas leis disciplinando os deveres e proibições dos servidores públicos são legais? Neste caso, para responder esses questionamentos, temos que saber que todos os códigos de ética derivam dos princípios da moralidade. Mas essa moral administrativa, que é o nosso objeto de estudo, ele é diferente, em muitos aspectos, do estudo simples da moral, ou seja, da moral comum. É certo que a análise da moral comum está baseada unicamente na crença entre o bem e o mal. Por sua vez, a moralidade administrativa está relacionada à ideia de boa ou má administração e aos preceitos éticos da probidade, do decoro, da boa-fé, enfim, de todos os elementos que regem a atividade pública. Atenção! É importante destacarmos que a moral administrativa é um conceito bem mais amplo do que a ideia de moral comum. E justamente, se tratar de um conceito amplo, é aí que surgem algumas dúvidas pertinentes a este princípio. Seria ele de caráter subjetivo ou objetivo? Se houver um desrespeito, estamos diante de uma anulação ou uma revogação? Esse assunto é muito classificado para os estudiosos do direito, pois o princípio da moralidade, ainda que teoricamente ele possa ser dotado de um viés de subjetivismo, já que é um termo indefinido, o princípio aplicado na administração pública tem o caráter objetivo. E por ser de caráter objetivo, a sua não observância acarreta a anulação do ato administrativo e não simplesmente uma revogação. Agora, a anulação é importante no controle da legalidade, já que a revogação adentra apenas no mérito do ato, analisando aí diversos aspectos relacionados à oportunidade, à conveniência, dentre outros. Agora, ato contrário ao princípio da moralidade será considerado um ato nulo. Outra peculiaridade do princípio em estudo é que o princípio básico da administração pública dispõe que o legislador constitucional optou pela não juridicização das regras morais da sociedade inserida. Mas, afinal, o que vem a ser essa juridicização? Simples. Se a ideia do poder constituinte fosse a de ter uma sociedade e que em todas as regras de comportamento fossem pautadas, relacionadas aí pela lei, nós teríamos a juridicização. Então, nesse caso, bastaria que os agentes públicos obedecessem aos mandamentos previstos em lei, para que suas condutas fossem consideradas morais. Em linhas gerais, posso dizer
bastaria que o princípio da legalidade fosse respeitado. Agora, incluindo a moralidade como princípio básico da administração pública, traz que o legislador constitucional quis que os agentes públicos não apenas obedecessem às estritas regras previstas em lei, mas também que suas condutas fossem pautadas em padrões éticos, da probidade, decoro e boa-fé. Aliás, fica aqui uma dica para sua prova, para os seus estudos. Se você estiver diante de uma situação onde o examinador descreve uma determinada situação e pedir qual princípio se aplica na situação exposta, certamente a resposta será moralidade, já que possui como principais características possui princípios da probidade, decoro, boa-fé e honestidade. Fica a dica para você. Se a banca exigir um assunto ligado à ética e moral, um assunto que é bastante atual, certamente diz respeito à súmula vinculante 13. Em 2008, o Supremo editou a súmula, que é conhecida como súmula do antinepotismo, que diz assim, olha na tela: a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até terceiro grau inclusive de autoridade, nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica, investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ainda que de função gratificada na administração pública, direta e indireta, em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e municípios, compreendendo o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal. A súmula não se aplica à nomeação de agentes políticos que podem ser nomeados livremente pelos chefes do Executivo, como, por exemplo, secretários e ministros. Se, por exemplo, o prefeito quiser nomear o seu irmão como secretário municipal, teoricamente ele pode fazer isso de maneira livre, sem que acarrete a infração na súmula vinculante 13. Muitos são os mecanismos que são os instrumentos aptos a coibir a vedação à moralidade administrativa. Posso destacar a ação popular prevista na Constituição Federal, dispõe que qualquer pessoa é parte legítima para propor uma ação popular que vise anular um ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade do que o Estado venha participar. E aí a moralidade administrativa, o meio ambiente, patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo se comprovar má-fé, isento de custas judiciais e de ônus de sucumbência. E aí, você gostou dessa aula? E aí, gostou desse vídeo? Espero que sim. Se realmente gostou, deixe seu like, deixe seu comentário e se inscreva no canal. É um prazer imenso tê-lo sempre aqui. Até mais. Tchau, tchau.